Está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Miguel Silva Gouveia e Pedro Coelho. Muito boa tarde, bom fim de semana. Boa tarde a todos. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Lino. Ora bem, vamos partir para os temas centrais do programa de hoje e vamos salientar a questão da falta de mão de obra como tema central, mas vamos passar ainda por algumas temáticas mais partidárias que aconteceram ou estiveram em destaque nestes últimos dias, como o facto de Pedro Calado não ter sido convidado para discursar na festa do Chão da Lagoa do PSD, ainda o facto de, no debate parlamentar, Miguel Albuquerque ter chamado Sérgio Gonçalves de barriga de aluguer, e ainda um facto que interessa aos cidadãos, em particular aqueles que necessitam de estacionar no Funchal. O regulamento de cobrança das multas aguarda ainda regulamentação. Mas vamos iniciar exatamente por temas próprios de Pedro Coelho e Miguel Silva Gouveia. Pedro? Muito boa tarde a todos os ouvintes da TSF e ao Porto Santo. Queria sobretudo falar do peixe-espada preto. Tenho sido confrontado com alguns pescadores relativamente a algumas dificuldades que têm tido e efetivamente saiu recentemente umas estatísticas na área da agricultura e da pesca da região autónoma da Madeira, e o que se verifica é que em apenas 3 anos, 2019, 2020 e 2021, a pesca descarregada do peixe-espada preto diminuiu cerca de 372 mil quilos, o que representa uma diminuição de 25% do valor pago ao pescador, o que equivale, em traços gerais, a menos 2 milhões de euros por ano. Por outro lado, também o valor do peixe-espada preto para o pescador, que é isso que importa para mim, representa hoje cerca de 3,40 €, quando já foi 4 euros e 3,72 €, e com os custos acrescidos do gasóleo, do próprio isco. Obviamente é uma situação preocupante e, para além disso, a questão da modernização das embarcações, acho que tem que ser feita alguma coisa nesta matéria, nesta área. Vejo muitas vezes o Sr. Secretário Regional falarem bem da aquacultura, que é uma indústria também importante, mas é importante também que se comece a olhar para estes números, para a questão da pesca na Madeira, em particular do peixe-espada preto, porque qualquer dia nós não temos pescadores, nós não temos barcos, e efetivamente se o valor do pescado tem vindo a aumentar, o valor em termos gerais tem vindo a aumentar, não é certamente para os pescadores. Certo, fica o alerta de Pedro Coelho para o secretário regional do Mar, e Miguel Silva Gouveia também traz um tema próprio. Sim, eu gostaria de abordar um tema que para nós é bastante querido, que é os orçamentos participativos, os instrumentos de democracia participativa que tiveram a sua inauguração na Madeira com o orçamento participativo do Funchal em 2015, e sabendo que agora está o orçamento participativo da região em fase de votação, e é precisamente esse repto a fazer a todos os madeirenses para que possam votar. Lamentavelmente, uma das propostas que foram submetidas pela associação que represento foi chumbada ou vetada por parte da análise técnica do Governo Regional, e refiro-me à classificação toponímica do caminho real 23, portanto, dos caminhos reais à volta da ilha. O objetivo seria promover que todos os caminhos tivessem marcações à volta da ilha. São mais de 300 km de caminhos que pudessem ter uma marcação. Infelizmente o Governo Regional entendeu... Por que razão? A razão que foi apontada numa primeira instância foi que já teriam esse processo previsto como um projeto seu, ainda que apresentámos uma reclamação e demonstramos que nem no PIDAR, nem no Programa de Governo, nem no Orçamento da Região estava previsto isso, e acho que seria de todo útil dar a palavra aos madeirenses para saber se quereriam efetivamente
votar numa proposta que promovesse a identificação dos caminhos reais à volta da ilha. Infelizmente, o governo, numa primeira fase, chumbou por essa via. Depois da nossa reclamação, chumbou por outra via, dizendo que só poderia utilizar as classificações ou as placas identificativas que existem e que estão aprovadas, mas isso não seria, obviamente, motivo de exclusão. O que importa é que fique efetivamente identificado com qualquer placa. E acho que houve aqui uma má vontade por parte de quem analisou. Neste momento está em sede de recurso hierárquico para quem tem a tutela, que é o secretário das Finanças, e ainda aguarda resposta. De qualquer das formas, independentemente de ser ou não incluído no orçamento participativo da região, exorto todos os madeirenses a votar, que é uma forma de fazer a sua voz ouvir fora dos habituais ciclos eleitorais de 4 anos. Ora bem, fica também este alerta de Miguel Silva Gouveia em relação à toponimia dos caminhos reais, e vamos entrar num dos temas que tem sido global em termos de preocupação, não só na Madeira, mas em todo o país, que é a falta de mão de obra. E refira-se, entretanto, que a Madeira tem registado uma redução apreciável no número de desempregados. No entanto, os inscritos no desemprego ainda são 11.800, sendo preciso recuar mais de 13 anos para encontrar um valor inferior. No entanto, esses 11.800 inscritos no desemprego não parecem satisfazer as necessidades de mão de obra que a Madeira e o Porto Santo necessitam. A pergunta que se põe é por que razão existe tanta falta de mão de obra na região autónoma da Madeira, e apesar de haver ainda 11.800 desempregados inscritos. Quem é que quer começar por abordar? Bem, efetivamente a falta de mão de obra é uma realidade aqui na Madeira, sobretudo em alguns setores, nomeadamente a restauração e a construção civil. Diria que na restauração há um estudo recente que indica que eram necessários mais 40.000 pessoas na restauração e na construção civil cerca de 80.000 em Portugal. No que concerne à construção civil, e penso que eu hoje tive a oportunidade de falar com alguns construtores, eles indicam que, efetivamente, quando nós estivemos em crise, muitas pessoas emigraram, sobretudo para a Europa, para países da Europa, e ainda lá continuam. Portanto, como passámos um momento de crise, agora com o boom da construção civil, há, efetivamente, uma falta de mão de obra na construção civil. Na restauração, também há falta. O que me dizem muitas vezes também é que há pessoas neste momento que trabalhavam no setor da restauração e estão neste momento a trabalhar na construção civil. E porquê? Porque a construção civil paga melhor e também porque muitas pessoas querem estar com a sua família ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, e isso na construção civil é possível. A hotelaria e a restauração não pagam tão bem como a construção, e algumas pessoas que tive a oportunidade de falar hoje já têm recebido na área da construção civil algumas pessoas que exerciam funções na área da restauração e da hotelaria. Agora, a questão importante é a seguinte: imaginemos que amanhã uma entidade pública, a Câmara Municipal A, B ou C ou D, faz um concurso para admissão de pessoal, para pessoal de carpintaria e de construção civil. Iria aparecer certamente 300 ou 400 candidatos para um salário que certamente andará à volta dos 700, 800 euros, não é? Mas esse salário é muito mais baixo do que no mercado normal que as empresas de construção civil recrutam. Então a pergunta é, mas porquê a comunidade pública, quando contrata ou quer contratar este tipo de serviço, aparece muita gente, e quando é um privado, neste momento nós temos falta? Eu penso que tem a ver sobretudo com a garantia do emprego, com os sistemas de assistência social, tem a ver também sobretudo com o horário de trabalho, tem a ver com o horário de trabalho, a DSA, que não há Caixa Geral de apresentações. Sim, o que agora, havia, efetivamente, acho que aqui é uma questão, que tem que ser repensada e tem que ser vista, pelo menos por que têm dito, que é a questão da gestão do subsídio de desemprego, a fiscalização dessas pessoas que neste momento estão desempregadas. Eu referia na introdução que há cerca de 12.000 desempregados inscritos. Porque há coisas que nós temos que perceber. Ou seja, nenhum deles tem capacidade para desempenhar funções. Há coisas que temos que perceber, é o seguinte: eu já tive a oportunidade de falar com
com a Presidente do Instituto de Emprego da Madeira, tem a ver basicamente com isto. E posso estar enganado, que é, se determinada pessoa tem uma categoria profissional, por exemplo, de cozinheiro de primeira categoria, e há uma vaga num determinado restaurante para cozinheiro de segunda, e essa pessoa, como tem direito a... como tem uma categoria profissional de cozinheiro de primeira, não é obrigado, entre aspas, a aceitar esse trabalho. Não sei porque é que é assim, obviamente se há um trabalho, se há uma empresa que o quer recrutar, portanto não era uma desvalorização profissional. E mais vale receber o subsídio de desemprego do que aceitar esse emprego. As pessoas às vezes são racionais, se as pessoas têm um determinado vencimento ou têm um subsídio de desemprego durante algum tempo, eu acredito que as pessoas todas querem trabalhar, não é? Como é óbvio, mas as pessoas também são racionais. Eu acho que algo tem que ser feito em termos de fiscalização. Sei que é feito, mas tem que haver um aperto maior na fiscalização da gestão de algumas pessoas que estão desempregadas, porque o que se nota efetivamente é que há falta de mão de obra, e quando se diz que é falta de mão de obra, depois nós verificamos, como ainda há pouco disse o Lionel, que temos 11 mil pessoas desempregadas, portanto isto não faz muito sentido, não é? Eu acho que na restauração... Eu compreendo que realmente possa haver alguma falta de competência em algumas áreas específicas por falta de formação. Claro, mas em 12 mil, sim, não encontrar... Que a questão que estamos a falar mais, e a questão que tem sido suscitada, é sobretudo a questão da hotelaria e da restauração. Repare que recentemente uma Câmara Municipal aqui da região terá alegadamente não realizado umas festas, porque diz que não havia mão de obra na área da restauração para os restaurantes poderem realizar Santana, por exemplo. esse evento, Santana. E, portanto, alguma coisa está a acontecer, porque 11 mil pessoas, e não acredito que não haja pessoas nessas 11 mil que não têm quase 12 formação mil. Miguel Silva Gouveia, para esta questão. Bem, sobre isto é um tema que nos leva a uma reflexão com a profundidade que quisermos. Aliás, podemos analisar quase superficialmente, que é um pouco como a forma como tem sido tratada aqui na região, e também demonstra quase que os diversos anos que o Governo Regional anda a navegar à vista sobre esta matéria. Aliás, bem recentemente o Presidente do Governo, na Assembleia Legislativa da Madeira, veio dizer que ia recrutar mão de obra estrangeira. Não sei como é que o Governo vai recrutar mão de obra estrangeira, mas pronto, disse-o, claramente imbuído daquele espírito parlamentar, mas não será verdade, o Governo, será a Madeira. Serão as empresas da Madeira, como fez isto durante muitos anos. Custa-me ver que o Governo o Presidente do Governo a dizer que é o Governo que vai contratar, ou a Madeira vai contratar. Vejo, por exemplo, de uma iniciativa do roteiro de emprego do grupo parlamentar do PSD, a dizer que a Madeira é uma referência do país para o desemprego jovem, e quando vamos analisar os dados do Instituto Nacional de Estatística, a Madeira só está... ou só tem atrás de si os Açores em termos de desemprego jovem. Quando temos uma taxa de desemprego jovem de 25% da população. Não é exemplo. Obviamente não pode ser exemplo, mas isto é analisado superficialmente, porque se formos a ver depois, numa camada mais profunda, quais são o que é que está aqui por detrás, quer do mercado de trabalho, quer do próprio emprego e dos incentivos ao emprego, e analisarmos documentos, por exemplo, como o Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Madeira, o 2030, que eu tive a oportunidade de estar enquanto representante da AMRAM, com o Pedro, que também tem assento no Conselho Económico e Social, onde tive, se calhar pela primeira vez, dei um voto contra e expliquei os motivos pelos quais tinha votado contra esse programa de desenvolvimento. Se formos a analisar o que é que lá está em termos de emprego, contempla até 2030 1.000 milhões de euros para programas de incentivo ao emprego. Ora, estamos a falar de 1.000 milhões de euros para programas de incentivo ao emprego e simultaneamente a dizer que há falta de mão de obra no mercado de trabalho. Uma coisa não cola com a outra. E se formos a analisar, se formos a verificar aquilo que é vertido nesse documento do ponto de vista de ameaças e fraquezas aqui do mercado regional, as maiores ameaças são a demografia, o envelhecimento, a falta de mão de obra qualificada, porque deixámos-la sair, mas basicamente o que se resume é
há incapacidade do mercado regional e também nacional, mas estamos a falar do regional, de pagar melhores salários pelo trabalho. E isso será fundamental. O emprego não é atraente? Tem que ser aquilo que nós já falámos num dos últimos programas, que as pessoas procurarão sempre aquilo que é melhor para si e para a sua família, procurarão sempre o melhor cenário, irão sempre procurar maximizar os seus rendimentos e os seus recursos. Portanto, se estão a receber melhor na construção do que na restauração, por exemplo, obviamente vão para a restauração. Isto é um mercado de trabalho dinâmico a funcionar. Infelizmente, aqui na Madeira, o que temos estado a assistir é uma sistemática intromissão do governo regional nas políticas de emprego, que permite que se mantenham situações que deveriam ser deixadas ao meio empresarial. O que é que eu quero dizer com isto? Deveria ser, em vez de estar a criar programas de emprego e meter lá 1.000 milhões, deviam ser apoiadas as empresas e elas sim criar emprego. Esta é que era a forma correta de se fazer. Apoiar as empresas para criarem emprego e poderem pagar melhores salários. Mas, por outro lado, o governo perderia o poder de decidir sobre quem é que contrata em programas de emprego e quem é que não contrata, e sabemos muito bem que o governo, ao longo destes últimos anos, e as câmaras municipais e as juntas de freguesia, têm beneficiado de trabalhadores nestes PODs, ou POTs, ou programas ocupacionais de trabalho. Finalmente, há uma matéria que é estrutural, e parece que estamos a cair no mesmo erro. Eu esta semana assisti ao Governo Regional, ali no debate na Assembleia, afirmar que a Madeira estava a bater recordes, obviamente com alguma ilusão pelo meio, porque quando comparamos resultados de 2019, de 2021 com 2019 ou com 2020, são anos que a pandemia foi muito afetado. De qualquer das formas, hoje em dia nós estamos a beneficiar por sermos um destino seguro, e ainda bem, e pela Europa de Leste estar neste momento sob um clima de guerra, ou pelo menos guerra na Ucrânia, mas todos os países ali à volta, haver ali uma suspeição de insegurança. Isto no que diz respeito ao turismo, estamos a beneficiar por essa via, e ainda bem, e temos de saber aproveitá-lo. No que diz respeito à construção, há aqui um conjunto de duas situações que vieram beneficiar ao boom que o Pedro referiu ainda há pouco, o boom da construção. Por um lado, o mercado imobiliário, que estava altamente vitalizado pela baixa das taxas de juros, que estão a acabar. Juros baixos, têm os dias contados. O Banco de Portugal fez hoje uma advertência de que as coisas poderão mudar em breve. Essas casas pode baixar. Exatamente. E por outro... Porque a pressão pode aumentar e a procura pode diminuir. E outra dos motivos pelo qual a construção está com este boom, e até a própria construção tem falta de mão de obra, falta de mão de obra estende-se a todo lado, é precisamente este sprint que nos foi obrigado a colocar em obras públicas no terreno, foi o PRR. Por isso, temos assistido falta de mão de obra na construção, falta de mão de obra na zona, na Horeca, portanto, na hotelaria, na restauração e nos cafés. Exato. Portanto, o que é necessário é permitir que as empresas, financiar as empresas para permitir que as melhorar empresas os salários, paguem melhores e salários. a formação profissional, Na verdade, eventualmente. porque não é, eu não acho que seja... A restauração e a construção civil implica formação. Mas temos formação, temos das melhores escolas de formação de hotelaria do país, e é reconhecidamente, a Madeira é reconhecidamente um dos sítios do país onde o serviço de hotelaria e o serviço de restauração é excepcional. E comparamos, nós madeirenses, vamos lá fora, vamos ao continente, comparamos com a maneira como somos servidos e como somos recebidos, e reconhecemos que aqui na Madeira temos excelente qualidade. Mesmo na construção civil, há formação? Essa área não conheço. Não é qualquer um que vai. Não é qualquer um que vai. Mas só queria terminar com isto, que é a solução que tem sido preconizada é mão de obra estrangeira. Trazemos mão de obra. Trazer, isso já aconteceu no passado. Quando construímos o aeroporto, tivemos muita mão de obra de leste a vir cá. Vieram cá. E alguns ficaram cá. Alguns ficaram cá, mas tivemos brasileiros também, da América do Sul, e depois voltaram. A maior parte voltou. E o que é que deixou cá, em termos... Alguns ficaram, é verdade, mas são poucos, comparativamente àquilo que... Brasileiros e alguns de leste, eventualmente. Exatamente. Portanto, isso não vai... Acho que não é uma solução
a título a médio prazo. É pode temporário. Mas devemos obviamente planear a médio prazo. É isso que o P10 2030 deveria fazer e claramente Pedro está Coelho. Só queria dar aqui uma nota, sublinhar a questão daquela crise que nós tivemos e que muitas pessoas emigraram, sobretudo da construção civil e da restauração. Continuo a acreditar que tem que haver uma maior fiscalização pelas entidades, sobretudo que gerem a questão do desemprego aqui na região autónoma da Madeira, mas há uma questão muito curiosa. Ainda recentemente fui convidado para visitar o Centro de Formação Profissional, porque a Câmara Municipal colaborou com os transportes, e verifiquei uma coisa muito curiosa, que foi, havia pessoas que estavam a ter formação em cabeleireiro, esteticista, estavam mais 20, 30 pessoas a terem formação. Depois fui à zona da carpintaria, estava fechada. Fui à zona dos eletricistas, tinha 2 formandos e 2 formadores. Fui à zona da serralharia, tinham também 2 formadores e 2 formandos. E eu perguntei, e a verdade é que os jovens não se sentem motivados, mas posso lhe dizer que hoje, em termos financeiros ou remuneratórios, um bom serralheiro ou um bom operário da construção civil ganha mais com o técnico superior que inicia a sua função agora na administração pública. Nós agora, sabemos o que pagamos quando precisamos. Os jovens não estão motivados para isso e a verdade, na canalização também verifiquei que estavam 2 pessoas a terem formação e 2 formadores, e em cabeleireiro, esteticista, tinham as 40 Mas são áreas pessoas. bem pagas e nós sabemos o que pagamos quando precisamos. Sim, mas é que a construção civil... Só que falta motivação. A construção civil, há falta de mão de obra, os jovens não estão motivados para essa área, porque também é uma área pesada, temos que reconhecer. Na restauração, dizem-me também que as pessoas gostam também de estar o fim de semana com a sua família, e os horários da restauração sabemos que não são compatíveis, portanto, as noites têm que trabalhar, e as noites. Mas também devem ser remunerados de acordo com esse desfazamento de turnos. Eu acho que na construção civil não é um problema de remuneração. Na hotelaria, sim. Eu acho que a hotelaria ou a restauração, os restaurantes e similares pagam mal e as pessoas estão a optar por outras vias. Agora, eu acredito que quem está no desemprego não está porque quer, teve certamente uma situação na sua vida que levou a isso. Agora, é preciso ver se essas 11 mil pessoas efetivamente nunca tiveram a oportunidade de trabalhar. Depois há situações que têm a ver com onde a pessoa vive, qual é o local de trabalho, se tem muitos transportes, se tem poucos transportes. Agora, eu acredito que isto tem que ser resolvido, porque há apoio às empresas. No outro dia falava uma senhora que estava desempregada e que tinha-lhe sido atribuído pelo Instituto de Emprego uma possibilidade de trabalho na Ribeira Brava. Ela era do Funchal. Teve a fazer as contas, só o transporte que teria que pagar para ir para a Ribeira Brava e voltar, e o facto de não poder comer perto de casa, já ficava praticamente mas Miguel, o que lá absorvia o que ela iria receber. Mas o que nós temos que pensar, e compreendendo a situação dessa senhora, o que temos que falar agora abertamente essa é uma razão para necessitar o trabalho. Se pessoas estão desempregadas e têm um trabalho num outro concelho, que tem uma deslocação isso não é maior, justificação. Se é justificação ou não. Ou se deve ser aceito ou não. Depende da forma, se o transporte for incluído. Eu não sei se o transporte for incluído. Há pessoas que todos os dias acordam às 7 da manhã, da margem sul, e vêm para Lisboa e apanham vários transportes. Há uma outra área. Mas sabes o que é que fazem isso porque necessitam e que reconhecem que a retribuição que têm vale a pena fazer isso. Mas é que quando as pessoas fazem as contas e veem se ficam a ganhar menos se fizerem, ninguém pode, e eu respeito que as pessoas lutem por aquilo que é o seu melhor interesse. Claro, mas o melhor interesse às vezes barra com subvenções. Estaríamos a cair quase na escravatura, não é? A pergunta que eu te faço é obrigado a trabalhar. Certo, mas Miguel, imagina que essa senhora, por exemplo, está a receber o subsídio de desemprego e agora de uma forma racional, e se isso é permitido, não dá jeito, ou tem filhos menores, que pode acontecer, e portanto, como tem aquele período do desemprego, portanto, de uma forma racional, prefere estar desempregada e estar a sua função. E para o qual descontou. Quem não trabalha, a pergunta que eu te faço é o seguinte: quando acabar esse subsídio de desemprego, porque há um limite temporal, e se houver esse trabalho no outro concelho, o que é que a senhora vai fazer? Vai aceitar ou não vai aceitar? Tem que analisar na altura.
Vou introduzir outra área. Isso é sempre a análise, é sempre feita, porque neste momento tu tens o salário mínimo nos 700 e poucos. Vão-lhe cortar o subsídio. Miguel, vão-lhe cortar o subsídio. Ela vai ter que quando trabalhar. o subsídio terminar, entre trabalhar a 700 euros, salário mínimo na Ribeira Brava, ou trabalhar 700 euros à beira de casa, obviamente, mas tu achas que é justo as pessoas esperarem? Não digo que não seja racional para as pessoas. Agora achas que é justo as pessoas esperarem pelo término do subsídio de desemprego para aí estarem aptas a trabalhar? Se é justo as pessoas cumprirem com a lei e com as regras que lhe foram impostas. Não, é isso que estamos a falar. Claro, não, é isso. É isso. Nós estamos a falar de não cumprir com a lei. Estamos a dizer se a lei permite aceitar ou não uma oferta de emprego ou de trabalho que te é dada pelo Instituto de Emprego, e tu tens a prerrogativa de ou aceitas, fazes as tuas contas e dizes ou aceito e perco dinheiro, ou continuo no Instituto de Emprego à procura do novo. Miguel, se for legal, tu vais fazer sempre aquilo que é melhor para ti, para a tua família, para os teus, que maximiza os seus recursos. Estou-te a dar um caso agora verídico, que é o seguinte. Ainda há tempos um restaurante de Câmara de Lobos, dos melhores restaurantes de Câmara de Lobos, queria recrutar um cozinheiro de segunda. Apareceu lá uma pessoa cuja formação era cozinheiro de primeira. Chegou lá, disse que tinha formação a mais, se calhar tinha para aquele restaurante, não aceitou aquele trabalho e continua a receber o subsídio de desemprego. E a pergunta que eu te faço, não posso obrigar. Agora, mas havia trabalho. O restaurante também pode melhorar essa situação. Poderia eventualmente admiti-lo como cozinheiro de primeira, se realmente precisa. Não, a informação poderá que eu tenho, haver uma aproximação. A informação que eu tenho é que as pessoas que são capazes, competentes, são profissionais, hoje, na construção civil e também na restauração, até porque já há alguma rivalidade na área da construção civil, porque a falta de mão de obra é tão gritante que muitas vezes até há transferências, às vezes. Há uma outra área que gostava de introduzir, agora, para não nos repetirmos, há uma outra área que eu gostava de introduzir e que é altamente preocupante, que são os professores. Começa a haver falta de professores. No país, no continente, é enorme a falta de professores, e na Madeira há algumas disciplinas que não têm professores. Houve atraso realmente este ano na entrada em funcionamento de algumas matérias, de algumas disciplinas. E alguns estão à beira da apresentação também, acho que a média de idade já é superior a 50 anos aqui na Madeira. Porque a profissão também começa a ser desinteressante em função não só do salário, como de andar com a casa às costas e do tempo de efetivação. Há professores que estão há 10, 12 anos para se efetivarem. Há muitos que vinham à Madeira se efetivar e uns continuaram por cá. Começa a ser preocupante essa área. Enfermeiros também já há falta. Muitos emigraram. Os melhores emigraram. Portanto, na altura da crise, os melhores não, muitos emigraram. Na altura da crise, jovens. Com grande pensar o vencimento. Eu esta semana ouvia um especialista nessa área a falar sobre, e eu julguei que as pessoas emigravam só pelo vencimento, mas pelos vistos em Portugal ainda há áreas de enfermagem que, por exemplo, em Inglaterra o enfermeiro já pode fazer, que em Portugal está vetado à prática. Eu não sei quais são, mas ouvi isto, dizia que de um ponto de vista de reconhecimento e de satisfação pela aplicação de tudo aquilo que aprende o enfermeiro, lá fora, em Inglaterra, conseguem aplicar muito mais, porque em Portugal há um protecionismo por parte das ordens profissionais, e se vamos ver aquela lei que agora vai... Vamos passar à frente, esse é um tema muito vasto, nós aqui apenas alvitramos alguns aspectos, e que realmente é tema premente para que as entidades responsáveis façam realmente uma grande reflexão sobre o planeamento e o futuro que nos espera nessa área do emprego. Vamos passar à frente, temas mais partidários. Pedro Calado não foi convidado para discursar na festa do PSD no Chão da Lagoa. Nem o secretário-geral do PSD, nem o presidente do PSD se lembraram do presidente da Câmara do Funchal do PSD, e os cartazes foram afixados por toda a região sem o nome de Pedro Calado. A questão levantou polémica. Miguel Albuquerque disse que foi esquecimento. Pedro Calado sublinhou que não há qualquer polémica sobre o assunto, que é amigo e respeita o secretário-geral do PSD, mas, visivelmente incomodado com o assunto, disse inicialmente que ia pensar, pois não gosta de ser convidado para um casamento no próprio dia, mas, entretanto, pensou rapidamente e já disse que não vai discursar no Chão da Lagoa. Ou seja, ficou ressentido e incomodado
José Prada, secretário-geral do PSD e organizador da festa sobre esta matéria, não prestou declarações. Pedro Coelho, começar por si, é lógico. O Pedro é membro da Comissão Política do PSD. Acredita que foi esquecimento? Eu acho que nós, no dia 24 de julho, vamos ter uma grande festa. Aliás, a maior festa política. A pergunta não foi festa política. É se acredita que aquilo que disse Portugal, Miguel Albuquerque foi um esquecimento não ter convidado Pedro Calado. Eu acho que essa é uma questão para mim menor, a questão é uma questão menor Pedro Calado não ter sido convidado? Do que foi dito, também aquilo que sai é aquilo que tenho lido, não é? Portanto, não é isso que me preocupa. Aquela é uma festa do partido na região autónoma da Madeira, obviamente localiza-se no Conselho do Funchal, e havia essa prática do passado, que agora não me recordo se era o presidente da AMRAM, que na altura Miguel Albuquerque também era presidente, e presidente da Câmara do Funchal, se falava na qualidade de presidente da AMRAM ou presidente da Câmara do Funchal. Lembro que num ano falou o doutor Savino Correia na qualidade de presidente da AMRAM, as pessoas já falaram, já conversaram. Portanto, é uma matéria que passa. É uma matéria que passa. Como é que isto é organizado? A festa do PSD é organizada pelo secretário-geral e os convites, obviamente, que são do conhecimento do presidente do partido. Eu não posso afirmar taxativamente. É lógico, o presidente do partido terá de saber quem é que vai à festa. O partido, obviamente, tem o quem presidente, é depois tem a máquina, cujo principal responsável é o secretário-geral do partido. Como lhe disse, e tem a autonomia total de fazer os convites sem o presidente do partido saber? Eu acho que estas questões foram debatidas. Ouvi o que Pedro Calado disse, ouvi também, li o que o presidente do partido também disse. Eu não quero alimentar essa questão. Segundo sai, a pergunta é tudo simples, foi sanado. Acredita que foi esquecimento? Tem que perguntar isso às pessoas envolvidas. Está cá o Pedro Coelho, não está cá o Pedro Calado, nem o Miguel Albuquerque, nem o Zé Prada. Portanto, como sabe, sou membro da Comissão Política Regional, respeito as opções que são Na sua opinião, Pedro Calado devia ser convidado ou não? Como lhe disse, havia um princípio que era do passado, que o José Miguel Albuquerque, enquanto Presidente da Câmara, chegou a falar, não sei se na qualidade de Presidente da Câmara do Funchal ou Presidente da AMRAM. Isto porque Savino Correia uma vez falou e na qualidade de Presidente da AMRAM. O Pedro Coelho, autarca de Câmara de Lobos, acha que deve ser dada uma primazia à Câmara do Funchal em relação às outras câmaras do PSD? Podemos ter duas leituras. Uma das leituras é que aquela é uma festa regional do partido e, portanto, sendo regional, deve ser abrangente. E podemos também ter outra leitura, que é, localizando-se no Conselho do Funchal, dar a palavra ao presidente da Câmara Municipal do Funchal. Portanto, e não fazia grande alarido sobre esta questão. As pessoas já disseram que pensavam. Só uma questão, já sei que o Pedro Coelho não quer responder diretamente, mas pensa que ficaram marcas desta situação? Não sei se houve, não sei se as pessoas são colegas de partido, são amigas, respeitam-se, como é óbvio. Também já tive as minhas situações dentro do partido e não deixei de ser deste partido, mas não deixei de conversar com as pessoas, dando também a minha opinião. Este é um partido que respeita. São todos amigos, mas Pedro Calado não aceita ir ao Chão da Lagoa discursar. É uma questão que tenho que perguntar ao Pedro Calado. Se bem que o José Prada não voltou a convidá-lo. Que se saiba, sou presidente do partido, segundo li, disse que Pedro Calado só não falava se não quisesse. Exatamente, e portanto Pedro Calado não quis. Nós não somos obrigados. Como é que analisa esta situação como analista aqui no debate da semana? Leonel, eu fico um pouco quase que atónito com esta novela de pôr uma região inteira a falar sobre um fait divers de um partido. Isto só tem paralelo na União Soviética, em que se confunde os problemas internos dos partidos com problemas de Estado, e isto parece que foi um problema de Estado que andou-se a discutir aqui nas últimas semanas,
salvo seja, porque tanto quanto percebi, Não houve discussão. isto só houve... Até aqui no debate da semana. Isto só houve, tirando aqui no debate da semana, acho que só houve um meio de comunicação social que andou a fazer render este peixe desta novela. Mas o que é que acha? Acha que ficaram marcas aqui no PSD, que a oposição poderá explorar agora? Bom, eu acho que isto são questões internas e a minha visão é que não devemos discutir na praça pública aquilo que se passa dentro dos outros partidos. E qualquer partido da oposição deve-se tentar evitar cair nessa vertigem, porque tem sido isso que tem acontecido. Temos visto no passado, a Madeira toda fica em suspenso, à espera de saber quem seria o novo líder depois do ex-presidente Alberto João Jardim. Andamos toda a gente tinha os seus preferidos, mesmo não sendo, parece, mesmo não sendo do próprio PSD. Mas voltando a esta questão, para passarmos à frente. Nesta questão, para passar à frente, eu acho que, se me permites, eu hoje tenho um filho, o meu filho faz anos hoje. Parabéns. Faz 14. Ele já não está em fase de fazer birras, já é crescido. Mas eu lembro-me que na altura, quando ele era mais novo, eu lia bastante sobre psicologicamente a forma como educar e bem educar. E hoje lembrou-me a forma como lidar com birras. E eram alguns passos. Me permite, eu só queria dizê-los. O primeiro é saber a diferença entre a birra e uma necessidade real. A segunda é não fazer ou dar à criança o que quer durante a birra. A terceira é manter a sua palavra. Não é não. A quarta é nunca fazer violência durante a birra, nunca fazer qualquer tipo de agressão. A quinta é quando tiver a fazer birra, não dar atenção. A sexta, não se assustar, porque no início as birras podem começar a aumentar. A sétima é acalme-se, você é o adulto da situação. A oitava, seja firme, porém acolhedor. A nona é seja um bom exemplo, lidere pelo exemplo. A 10ª é envolver toda a família. 11ª, não medir forças com a criança e fazer o bom uso do não. E 12ª e última, estabelecer as regras antecipadamente para que toda a gente saiba o que é que está aqui em causa. Portanto, na prática, nestas 12 lições de birras, cada um que tira a sua... Em que estado é que vê esta birra do PSD? Cada um que tira a sua ilação e que... É do PSD. É do PSD. Mas não é uma birra do PSD, acho que não é uma dentro birra. do PSD. Não, foi uma opinião... Sentiste ofendido, portanto... Eu não estou envolvido Pedro nesta... Pedro Calado não aceitou. Acalma-te, tu és um adulto na situação. Não, eu não estou... Pedro Calado ouviu o presidente do partido dizer que foi um esquecimento, que discursaria se quisesse. Pedro Calado não quis discursar, há uma birrazinha. Ou grande birra, não sei. Não sei. Eu acho que essa situação está ultrapassada, não é isso que importa certamente aos madeirenses nem aos sociais-democratas, aos militantes que estão todos unidos para fazer vamos passar à frente, é isso então. que importa. Esta semana já vão pagando, já vão sendo vítimas dessa descoordenação que vai existindo entre governo e Câmara. Mas enfim. Há uma descoordenação entre o governo e a Câmara, mas são órgãos independentes. Sim, naturalmente, mas deveriam ser, por exemplo, como ontem foi decidido, ou esta semana foi decidido abrir umas novas urgências no centro de saúde ali do Bom Jesus, e na prática a Câmara não foi tida nem achada, nem previsto qualquer plano de contingência. Uma zona de urgências tem que existir estacionamentos. Não, estacionamentos. O problema não é estacionar, é chegar com o doente rapidamente às urgências. Exato. Isso é o espírito das urgências. Não é estacionar, parece que é loucura. Vamos também estacionar. Outra vez 1.500 lugares de estacionamento basta para o município também para dar para ter ali umas urgências. Não é isso que está aqui em causa. Estamos a falar de corredores prioritários para poder ter acesso às urgências. Isto devia ter sido feito e acautelado antecipadamente. Mas, como foi referido, os governantes propaganda do PSD preferem primeiro anunciar e depois ver como é que se resolve as coisas.
Quer responder a esta questão, Pedro Coelho? Não desconheço esta questão. Aliás, pelo que li, eu não sei se há alguma descoordenação ou não, acredito que não. Acredito que as pessoas falam, dialogam, para mais são do mesmo partido, uns serem funções na Câmara Municipal e outros no Governo Regional, e portanto, como não conheço, o Miguel é vereador, terá certamente mais informação do que eu, só que todos nós conhecemos que o Miguel às vezes é tendencioso e muitas vezes encontra problemas onde eles não existem. Nós estamos aqui a falar o tema que estamos aqui a falar era sobre a falta de coordenação no PSD, sobre convites na festa que o PSD costuma fazer. Ou no Arraial, ou lá, não sei como é que chamam. Festa do Chão de Lagoa. Isso, Festa do Chão de Lagoa. E agora no PSD há descoordenação, mas no governo. Tu estás a dizer que há descoordenação. Eu acho que não há descoordenação. Não, está tudo tranquilo. Por isso que escolhemos isto para tema. Nós escolhemos isto para tema porque está tudo. O PSD da semana. Foi um assunto da semana. Barriga de aluguer. Esta semana, no debate parlamentar mensal com a presença do Governo Regional, na sequência de diversas questões levantadas sobre a qualidade do destino turístico, Miguel Albuquerque, na resposta, atacou Sérgio Gonçalves, afirmando que ele é uma barriga de aluguer e acusou o dirigente do PS de não estar devidamente informado. Pedro Coelho, o que é que lhe parece sobre isto? Eu acho que todos nós já percebemos, aqueles que andam na política, nestas lides políticas, todos nós já percebemos que Sérgio Gonçalves estará a prazo, portanto, a questão do PS, penso que Paulo Cafofo, neste momento, como secretário de Estado das Comunidades, quer ganhar algum elan no Terreiro do Paço, e penso que depois também vendo também pela a lista de deputados foi feita por Paulo Cafofo, algumas figuras do PS estão conotadas com Paulo Cafofo, dizem-me que a escolha, esta escolha de Sérgio Gonçalves foi uma escolha concertada de uma ala do PS para manter alguma continuidade e para, no fundo, abrir as portas a um regresso de Paulo Cafofo, e acredito que as informações do Presidente do Governo, a questão da barriga de aluguer, vem nesta linha, ou seja, pensar como eu penso que poderá ser um líder a prazo. E Sérgio Gonçalves não pensa pela sua própria cabeça, é isso? Não digo que ele não pense pela sua cabeça, teve no meio empresarial, é uma pessoa com ideias. Obviamente nós temos que respeitar todos os partidos e todos os líderes partidários, mas para as pessoas que andam há algum tempo nisto e sabem como é que a escolha foi feita, e quem é que escolheu, e quem é que disse que pode ser este e pode ser aquele, todos nós percebemos que há aqui a mão ou o dedo de Paulo Cafofo, e nessa linha, as informações do Presidente do Governo é sobretudo por acreditar que se calhar daqui a 5 anos Cafofo poderá ser novamente candidato enquanto cabeça de lista pelo PS. Portanto, já perdeu uma vez, pode perder mais uma. É essa a explicação para a acusação de barriga dele? Penso, pelo menos não falei com o Presidente do partido. Miguel Silva Gouveia, sobre esta questão, sobre isto? Essa é a minha leitura. O líder do PS tem alguma influência? É influenciado por alguém? Se me permite aqui colocar algum ponto de ordem. Está a correr bem. Naquilo que é ponto de ordem, não é? Não há desordem. Não há desordem aqui. Os pontos nos is daqui de algumas questões que foram aqui aventadas e inventadas. Inventadas na tua opinião. Quem escolheu o Sérgio Gonçalves para líder do PS foram os militantes do PS. A gente sabe disso. Isso é inequívoco. Sim. Ele foi a votos, claro. Foi eleito e hoje desempenha as funções com toda a legitimidade. Ninguém disse o contrário. Segundo ponto, dizer que Sérgio Gonçalves é impreparado é claramente falta de honestidade intelectual, porque se há matéria em que podemos todos... Mas quem é que disse aqui hoje chegar... isso? Não, o Miguel Albuquerque disse que ele não estava falou da questão da barriga de aluguer. Não, mas disse as duas coisas. Mas o Leonel disse que ele tinha dito que acusou o dirigente do PS de não estar devidamente informado.
de chamar, podem acusá-lo, se calhar, de outra coisa. De ser impreparado ou de não estar informado é algo que o Sérgio claramente não é. O Sérgio é das pessoas que eu conheço na política que melhor se prepara, que mais trabalha, mais estuda em profundidade os dossiês e quando fala com propriedade e conhecedor daquilo que está a falar. Portanto, o Sérgio claramente não é uma pessoa impreparada, como foi referido pelo presidente do Governo Regional. Finalmente, esta acusação de barriga de aluguer não é compreensível que seja imputada essa alcunha, esse epíteto aqui ao Sérgio de estar numa barriga de aluguer, porque ele vai a eleições. O Sérgio vai a eleições agora para o ano, presumivelmente contra Miguel Albuquerque. Portanto, se vai a eleições, não está a ser barriga de aluguer de ninguém. Porquê que diz presumivelmente? Porquê que diz presumivelmente? Porque Miguel Albuquerque ainda não sei se é ele que vai, se não sei. Isto é uma coligação, ele não se manda a si próprio. Não sabes? Eu não sei. Alguém deve saber. Toda a gente já sabe, aliás, já foi público. Se o PSD houve recentemente o Congresso e, obviamente, se o PSD envia uma comitiva onde está o próprio presidente e líder do PSD ao Congresso do CDS, também demonstra a importância que o CDS pode vir a ter neste papel. Portanto, não, uma questão há uma coligação com... Pensei que a sua imaginação era no sentido de que poderia ser Pedro Calado. Pode ser qualquer outra pessoa. Pode ser presumivelmente Miguel Albuquerque, mas pode ser qualquer outro militante ou não militante. A coligação PSD-CDS pode escolher quem quer que seja. Agora, o que eu li também, e isso é que me faz ou torna esta acusação de barriga de aluguer ainda mais irónica e estranha, é que o PSD estaria na calha para 28 anos de poder, mais 28 anos de poder. E que o Miguel Albuquerque iria abrir caminho para Pedro Calado ser futuro presidente do governo. A questão para perguntar, afinal, quem é que é barriga de aluguer de quem? Pelos vistos, Miguel Albuquerque vai se candidatar e a meio do mandato vai sair, ou Pedro Calado sai a meio do mandato para depois ir para o governo. Isto, afinal, quem é que está aqui a servir de barriga de aluguer para quem? O Sérgio foi eleito, é líder do PS, é ele que vai a eleições. E não está a ser barriga de aluguer. Pedro Coelho, quer repostar? Eu queria só falar de mais uma questão que o Pedro falou aqui, que é, falou da questão das comunidades e do facto do Paulo Cafofo ser secretário de Estado das Comunidades e estar a falar em 2027, daqui a 5 anos, poderia eventualmente vir a ser. E ouço também, aqui no debate da semana, que o PSD estaria a pensar numa Secretaria das Comunidades daqui para o ano, depois de ganhar as eleições. Sim, Miguel de Sousa acha que deveria de existir. Uma Secretaria das Comunidades. Isto demonstra que é o próprio PSD que está a criar essa narrativa de que eventualmente existiria um regresso de Paulo Cafofo para ser candidato em 2027 contra um outro candidato qualquer do PSD. Pode até ser Pedro Coelho, não sei. Eu acho que esta questão, o Miguel andou aqui a fazer uns filmes, como se costuma dizer. Eu é que andei a fazer todos nós que andamos nisto sabemos que Paulo Cafofo perdeu as eleições. Temos que andar depressa. Temos mais um assunto. Depois perdeu a Câmara Municipal do Funchal e depois não assumiu essa responsabilidade. Quis dar aulas e muito bem. Cansou-se dos alunos e Costa colocou, nomeou. Eu acho que todos nós temos responsabilidades políticas e acho que os líderes também se veem nas... É uma ameaça a possibilidade de Paulo Cafofo vir a disputar eleições na Madeira? Não, eu acho sinceramente que não. O que é que Paulo Cafofo ganhou? É uma ameaça perdeu, para o PSD, eu acho, a conjecturar uma Secretaria Regional das Comunidades é uma ameaça. Eu acho que não, quer dizer, porque eu vejo qualidades também nos outros partidos, como é óbvio, não é? Em Paulo Cafofo? Se me perguntar qual é o mais inteligente, tem mais ideias para a Madeira, entre Sérgio Gonçalves e Paulo Cafofo, eu digo Sérgio Gonçalves de longe, mas nem sempre aquele que tem mais ideias, é mais capaz para liderar um partido, ganha eleições. Se calhar alguém que ri
e que tem um bom sorriso e bons afetos, se calhar as pessoas, algumas gostam Achas mais que é o agora. caso de Pedro Agora, Coelho, não, no o Pedro PSD? Coelho vai Pedro Coelho sair. é capaz o Pedro O Coelho Pedro vai Coelho vai sair. entrar nas marchas O agora Pedro para a Coelho semana, vai não é? sair daqui a 3 anos, Câmara, acabar a sua sair da Câmara, vai mas sair há de da entrar Câmara, em algum lado. vai Está sair, sempre, vai voltar a está vir. sempre sorridente e bem disposto, Vai vai entrar voltar, nas marchas de São vou Pedro. entrar nas marchas na próxima terça-feira, estão todos convidados nas nossas festas de São Pedro, as ruas já estão ornamentadas com materiais recicláveis, portanto estão todos Já entra nas convidados. marchas há bastante tempo. Há muito tempo. Não é questão novo. Não, já entrei nas primeiras marchas em Câmara de Lobos, já tem mais de 35 anos. É fantástico. Ora bem, último Muito tempo a tema. marchar. Último tema, a questão dos parquímetros. O Presidente da Câmara do Funchal disse à RTP que é necessário rever o regulamento da cobrança de multas nos parquímetros do Funchal. A questão foi levantada pela coligação Confiança, afeta ao PS, que contesta que o regulamento não está homologado e o decreto-lei ainda não foi adaptado à região. Eu já paguei uma multa. Eu já paguei 30 euros. Voluntariamente, não foi? Não, eu pensei que era obrigatório. Portanto, afinal não é. Não está regulamentado. Afinal não é obrigatório, como ouvimos o próprio Presidente dizer na RTP. Ele disse que quem pagava voluntariamente. E tivemos a oportunidade de falar sobre isso aqui há umas semanas atrás. E, entretanto, a Confiança voltou a levantar o assunto na Assembleia Municipal. Exatamente. Na Assembleia Municipal, nós já tínhamos falado em Câmara e foi agora falado na Assembleia Municipal. Na prática, aquilo que está em causa são duas situações. Uma é o regulamento municipal para estacionamento no espaço público, que nós tínhamos levado em setembro, salvo erro, setembro do ano passado, e foi chumbado pelo PSD. Nós tínhamos levado o regulamento pronto, com as alterações necessárias, e o PSD e o CDS... E outra é a adaptação do decreto... E outra é a adaptação, também já falámos aqui, do decreto da Lei Quadro da Descentralização, que vai permitir às câmaras assumirem competências nessas áreas. Ou seja, só para abreviar, a Frente Mar antecipou-se indevidamente. A Frente Mar pode fiscalizar, mas não tem o poder de emitir coimas. Pode fiscalizar porque é a entidade que tem essa competência, mas para emitir uma coima teria que enviar para a Direção Regional de Transportes, para a DRET. E neste momento o que está a fazer é que está a passar, fiscaliza, passa multas, cobra essas multas, portanto, são coimas que a Frente Mar está a cobrar e recebe essas multas. Portanto, não tem essa competência. Para isto poder ser legal, é preciso que este diploma entre em vigor por parte da Assembleia Legislativa da Madeira, o que significa que desde abril deste ano até o diploma ser publicado, ainda falta ser promulgado e analisada a constitucionalidade, etc, etc, tudo o que está a ser pago ou está a ser cobrado ilegalmente. E tanto quanto sei, há um conjunto de cidadãos que têm-nos abordado e nós temos encaminhado para o aconselhamento jurídico adequado, que estão a ponderar colocar precisamente uma ação contra as multas, lá está, que são voluntárias, por isso que... Ninguém paga multas voluntárias, não é? Não, mas foi isso que foi dito, não é? Foi isso que foi dito em reunião de Câmara, que não há forma da Câmara obrigar ao pagamento daqueles 30 euros. Ou seja, se existir o papelinho da multa, o cidadão deve ignorar. O que o cidadão deve fazer é colocar as moedinhas no parquímetro. Para Sim, não mas ficar, estou a falar já na... Agora, se receber uma multa fase... daquelas da Frente Mar, enquanto não for publicado o diploma, e enquanto a Frente Mar não tiver as competências transferidas da Câmara, não há forma de obrigar a pessoa a pagar. Agora, se quiser fazer uma doação voluntária para que o Funchal tenha dinheiro, ou a Frente Mar tenha dinheiro para meter Pedro lá mais Coelho, uns não é bois do normal PSD, isto acontecer. Não, o que é preciso perceber é o seguinte: a coligação Mudança e Confiança, quando esteve na Câmara Municipal, nunca, na minha opinião, tratou destes assuntos. Ou seja, foi a coligação Mudança e Confiança que passou a gestão dos parquímetros para a Frente Mar. Há efetivamente um diploma que já foi aprovado na Assembleia da República e cuja adaptação também já foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa da Madeira, com os votos favoráveis do PS, e neste momento está em apreciação no representante da República,
Agora, o que importa perceber é que as câmaras municipais, no âmbito deste decreto-lei, já têm competências como uma entidade que pode, efetivamente, que poderão, cobrar, neste caso. Não, já podem no continente. Aliás, a Câmara de Santa Sim, Cruz, mas... a Câmara de Santa Cruz já faz isso com a data rede, outros municípios da região também. O que importa, é o incumprimento, não é uma o que importa aqui dizer é o seguinte, na minha opinião. A Câmara Municipal do Funchal no passado não fazia esta fiscalização, as pessoas não pagavam, não havia chamadas coimas. Nós fazíamos a fiscalização. Segundo sei, até estavam motas paradas. Fazíamos a fiscalização, mas tivemos por parte da PSP, precisamente pelo regulamento não estar aprovado, por parte da PSP, tivemos a ameaça, inclusive... Mas os regulamentos já existem do vosso tempo. Os regulamentos que os senhores falam que não existem, regulamento que neste já momento existem. Está, não prevê, por exemplo, o pagamento eletrónico. Não prevê. Não, senhor, já tem. Não prevê. Já tem aquela Pedro, aplicação. Não vais ensinar aquilo que eu estive a fazer durante 8 anos na Câmara. Estou a dizer que aquilo que levámos o ano passado à Assembleia Municipal para aprovar era um regulamento onde constava já o pagamento por meios eletrónicos. Isto é o regulamento municipal, não é a lei nacional. Mas a questão que importa agora colocar é... chumbou. Tu és a favor ou contra que, efetivamente, as pessoas que fizerem estacionamento abusivo devem não pagar a coima? Para a Receita Municipal, as pessoas que abusarem, que não... A coima, quando for legal, aí tem que pagar mas o concordas com isso pagar ou não? Concordas que a Câmara Municipal deve ter essa receita ou não? Eu fui o primeiro a pedir. Não, a Câmara de Santa Cruz, eu fui o primeiro a pedir. Eu fui o primeiro a pedir. Reuni-me, inclusive, com o nosso antigo colega de debate da semana, o atual Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, a pedir, em 2018, que fosse adaptada à região, quando saía a Lei Quadra da Descentralização. Já passaram 4 anos. Só agora, depois que a Câmara parece que existia uma antecipação da Frente Mar quando o assunto não está ainda devidamente regulamentado. Repara, eu acho que, como disse ainda há pouco, o importa é que a atual gestão da Câmara está a trabalhar para resolver este problema. E parece que no passado... Não vais dizer como o teu colega de partido que não interessa que não estejam a pagar, o que importa é que estão a trabalhar, como disse os profissionais de saúde. O que vou dizer é que quem passou a gestão dos parquímetros para a Frente Mar foi a anterior Câmara. Esta Câmara, até a anterior Câmara, queria acabar com a Frente Mar e com os postos de trabalho. Na altura isso foi não queria, mas eu não escondo isso. Oh, Pedro, a minha ideia era... problema, não resolveste. Estão a resolver. Estão a resolver como? Então, como é que estão a resolver? A Câmara Municipal... Como é que resolveram? Porque a Assembleia Legislativa da Madeira adaptou aquilo que devia ter adaptado em 2018. A Câmara Municipal do Funchal não fizeram nada. Já está certificada pela... Federação Regional de Transportes Terrestres. Fomos nós que fizemos. Como entidade atuante. Sim, só que não tem as competências para atuar. Já tem através deste decreto-lei. A mesma coisa, eu posso tirar um curso de licenciatura. Não está publicado ainda. Eu posso tirar... que é coisa de mais uma semana. Eu posso tirar um curso de Direito, mas para poder exercer a minha profissão como advogado, tenho que fazer estágio e estar na ordem. Aqui é igual. A entidade atuante, a credenciação como entidade atuante, é um processo que correu. Termos. Fomos nós, confiança que o fizemos no Funchal. Nós no Funchal ficou pronto o ano passado. Era preciso, e ainda continua a ser preciso, que o diploma seja adaptado. Só depois de ser adaptado é que pode... O diploma já foi adaptado, como tu sabes, já foi aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira. Tem que ser publicado. Agora está no representante. Tem que ser publicado. Mas pronto. Muito obrigado. Foi o último programa. Desejo a todos umas excelentes férias. Foi um bom estágio para a entrada em férias esta ponta final. Obrigado, foi um prazer. Obrigado, Pedro. Um prazer e espero voltar a vos ver em breve. Muito obrigado. Boas férias.